Olá, eu sou a Angel Black e sempre trago aqui para o canal histórias de terror, histórias aterrorizantes e sobrenaturais para vocês. Para você aí que não conhece o meu trabalho, é sua primeira vez no canal, dá um voto de confiança, fique até o final. E se gostar, se inscreva aí, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Ativem as notificações do canal tocando o sininho das notificações. E se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos para o que realmente interessa aqui no canal, que são nossas histórias sobrenaturais, nossas histórias de terror. Bora lá? Meu avô me contou um relato, uma história que aconteceu com ele há muitos anos, pelo menos cerca de uns 40 anos atrás. Naquele tempo, a cidade onde eu moro nem existia, era só mata e montanha. Só vi os trilhos do trem entre toda a erva. Como quando você vai em uma estrada longe da cidade e nas laterais você só vê árvores, florestas, área verde e etc. Acontece que ele tinha ido caçar. Naqueles tempos era mais comum as pessoas andarem com suas espingardas, caçando coelhos e outros animais para consumo doméstico. Uma tarde, enquanto ele caminhava sobre os trilhos do trem, ele viu um cão ao longe, andando no mesmo sentido que ele. Meu avô só conseguia ver aquela traseira grandona, a cauda e as patas traseiras do cão, que avançava sempre mais adiante, afastando-se lentamente. O cachorro continuou seu caminho, como se nada acontecesse ao seu redor. Parecia até que ele nem tinha notado a presença do meu avô. A distância que separava ambos era de cerca de 30 ou 40 metros, segundo conta meu avô. Por alguma razão, o meu avô decidiu tirar a espingarda do ombro dele furtivamente. Ele não tinha a intenção de matar o animal, só queria praticar, mantendo a mira fixa num alvo em movimento e que estava longe. Neste momento, meu avô fez um barulho que ele não lembra. Ele não sabe se pisou em um mato seco no chão ou foi o movimento de pegar a espingarda. A questão é que o cachorro ouviu esse barulho e se virou para ver o que estava atrás dele. No momento em que esse cachorro se virou, o meu avô percebeu que ele tinha a cara de uma criança. Isso mesmo, a cara de uma criança. Meu avô ficou muito assustado e baixou a espingarda. Baixou imediatamente. E aquele cachorro, então, continuou de novo com o seu caminho, andando graciosamente, sem mostrar nenhum sinal de medo. Em vez disso, foi o meu avô que saiu correndo do lugar apavorado. Ele nunca encontrou uma explicação para o que ele viu naquela noite. No entanto, o meu avô nunca mais caçou nessa área. História de Irving, e foi postado na página Mitos e Lendas do app Vizinho. Vou deixar o nome aí na descrição do vídeo. Estranho não aterrorizados. Vocês já ouviram relatos parecidos? Um cachorro com cara de criança? Eu, hein? Próxima história, a mula sem cabeça. Bora lá?
Era o fim dos anos 1980. Na época eu deveria ter uns 9 anos de idade. Estavam, além de mim, o Pinto e o Antônio Carlos brincando na pracinha da Independência em Altos. Jogávamos peteca, em outras regiões do Brasil chamada de bolinha de gude. Nossa, na minha região, peteca era um negócio com pena que a gente jogava. Essa é nova para mim. E andávamos de bicicleta. Já era mais de 9 horas da noite, já era tarde. Nossos pais geralmente não nos deixavam ficar até aquela hora. Éramos todos vizinhos e morávamos ali pertinho. Encerrada a partida, Pinto nos desafiou para uma corrida até em casa. Quem chegar por último é a mulher do padre, disse ele sorrindo. Bem, eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas eu é que não queria ser mulher de padre nenhum. Primeiro, porque eu era homem, um menino, e, como a maioria dos meninos, me sentia atraído por meninas. Segundo, porque eu nem sequer podia imaginar o padre tendo alguma coisa comigo. Nem pesadelo, credo. Deus me livre daquilo. Montei na minha bicicleta BMX e corri desesperadamente, mas, para minha vergonha, eu fui o último a chegar no lugar combinado para o ponto de chegada da corrida. Já em frente à casa, os meninos começaram a me zoar e a me zoar, me chamando de mulher do padre. Neste momento, a minha mãe abre a porta e pede para que eu entre. Eu já tinha sido tão zoado que nem sequer conseguia olhar minha mãe nos olhos. Envergonhado, entrei em casa cabisbaixo. O que foi? Perguntou-me mamãe. Esses meninos me chamando de mulher do padre. Eu não quero ser mulher de padre nenhum. E eu nem sabia que padre tinha mulher. De onde diacho eles tiraram isso? Minha mãe mal podia disfarçar o riso. Ela achara graça no que eu havia dito, mas eu já estava chateado demais com aquilo tudo que mamãe se conteve para não piorar o meu estado de espírito. Então ela me disse: é por isso mesmo que eles falam assim, filho. Normalmente, os padres não podem manter relação alguma com mulheres. São homens santos, escolhidos a dedo por Deus para atender o chamado da vocação ao sacerdócio. Mulher nenhuma pode triscar um dedinho que seja num padre. É um pecado mortal, uma abominação aos olhos de Deus. E o que acontece se alguma mulher namorar um padre, mamãe? Meu filho, não queira nem saber. Dizem que a coitada vira mula sem cabeça e sai correndo pela escuridão da noite, assombrando o povo, soltando fogo por onde devia estar a cabeça. Deus me livre! Não quero ser isso, não. Mas esse não é o único jeito de virar essa figura do cão. Há muito tempo atrás, dizem que havia uma rainha que toda noite saía na ponta dos pés do castelo. O rei, estranhando o comportamento da mulher, já acreditava que ela estava a se encontrar com algum amante e por isso resolveu segui-la. Caminhou atrás da mulher até ver que ela entrou em um cemitério. O rei
era muito medroso e demorou a criar coragem de entrar, mas ele tinha que descobrir. Fez o sinal da cruz e entrou procurando pela mulher em meio às tumbas na escuridão da noite. Eu já disse que o rei era medroso, né? Pois bem, ele já estava quase desistindo, pensando em ir embora, quando viu ao longe o vulto da esposa. Se aproximou sem que ela percebesse e pôde ver algo que os seus olhos nunca vão esquecer. A rainha havia escavado a terra, de onde tirou um cadáver de uma criança falecida há poucos dias. E estava ela ali, sabe fazendo o quê? O quê? Comendo a pobre criança, arrancando nacos de sua carne adentadas. Parecia uma desvairada. Ao perceber a presença do rei, ficou tão envergonhada que saiu correndo dali. Em meio à sua correria, se transformou em uma mula sem cabeça. Seu pecado não podia ficar sem castigo, né? Pois ela se transformou na figura e saiu dali num galope apressado e nunca mais foi vista. Ainda bem que a gente não conhece ninguém que come gente, né, mãe? Eu não sei. O rei não sabia que a própria mulher fazia isso. Nunca nem desconfiou. Quem dirá eu saber da vida alheia? É mesmo, né, mãe? Será que tem mula sem cabeça aqui na nossa cidade? Aí eu não sei, mas tem gente que diz que também vira mula sem cabeça mulher moça, que perde a virgindade antes do casamento. Mãe, hoje de tarde eu vi a dona Raimunda, a nossa vizinha, brigando com a Fernanda, a filha dela, porque ela tinha perdido a virgindade, mãe. E foi? Eita, que amanhã na rua eu vou contar pra Maria essa conversa. Eita, fofoqueira. Voltando ao relato. Mas, mãe, e se ela virar mula sem cabeça? Calma, filho. Isso é coisa que o povo inventa. Coitada da Fernanda, mãe. Tão bonita e vai virar mula sem cabeça. E se ela vier me pegar? Será que a gente não pode ajudar ela a achar a virgindade dela para ela não virar? Mas, menino, virgindade é uma coisa que depois que a mulher perde, não dá para recuperar mais não. Mas por quê? Por que não? Agora para de me perguntar besteira e vai dormir. Mas e se ela vier atrás de mim, mãe? O que eu faço? Aí você fura ela com um alfinete virgem ou puxa o freio de ferro que ela traz no pescoço. Se você conseguir um desses feitos, a maldição é quebrada e ela volta à forma humana. Agora vai dormir, mas mais nada, vai dormir. Quando a mãe da gente fala, é melhor não desobedecer, né? Foi assim que me ensinaram e foi assim que aprendi. Jamais tive coragem de questionar uma ordem direta da minha mãe. Fui me deitar. Enquanto os adultos, ela e o papai, ainda ficaram mais um pouco na sala vendo televisão. Já eram umas 11h30 quando eles foram se deitar. Em pouco tempo eu ouvia do meu quarto eles roncando e ressonando. Obviamente, depois de uma história daquelas, eu não consegui dormir nem um minuto. Passei a noite toda rolando na cama. Lá pelas tantas, nem sei bem dizer que horas eram,
Ouvi o portão do terraço em frente à nossa casa abrir. Mamãe quase nunca o trancava. O normal era apenas encostar. Não havia tanto perigo, a cidade era tranquila, ela dizia. Mas agora tinha uma mula sem cabeça solta pela cidade. Eu devia ter lembrado ela para trancar. Agora já era tarde. Do lado de fora, uma barulheira dos infernos. Pareciam uns vidros arrastando pelo chão, sei lá. Só podia ser ela, a mula sem cabeça. Quem mais ia fazer aquela zoeira de sons tão esquisitos àquela hora? De repente, escutei um relincho que parecia saído do inferno. Ela percebeu que eu ouvi na hora que a mãe dela brigava com ela por ter perdido a virgindade. E para guardar o segredo, ela estava vindo me pegar. Só podia ser isso. E eu nem sabia o que diacho era virgindade. Porque ela não me deixava em paz. Então, ouvi uns sons que me pareceram pisadas de cascos de cavalo. Ela estava bem no pé da minha janela, do lado de fora. Logo estaria no meu quarto. Não aguentei. Pulei da cama e saí correndo, gritando pela mamãe. Quando os meus pais caíram em si da minha gritaria, eu já estava na cama deles, escondido embaixo do cobertor. Papai ainda brigou comigo, perguntando o que eu tinha visto para gritar daquele jeito. Eu apontei para o lado de fora e disse: Que mumumu, que? Indagou o papai. Fala logo! A mula sem cabeça tá vindo me pegar. Deixa de besteira, menino, que mula sem cabeça não existe. Existe sim, pai. Então, que tá lá do lado de fora? Não tem nada do lado de fora, horas. A fala do meu pai foi cortada pela zoada da torneira em frente à casa, jorrando água. Alguém havia aberto a torneira. Oi, tá vendo, pai? É ela! Todos ficamos arrepiados, até o meu pai, que não era de acreditar nessas coisas, parecia estar com medo. Abrimos a janela do lado de fora, vimos uma cena que jamais iremos esquecer. É só o Antônio do Litro com uma sacola de estopa cheia de cascos de garrafa, banhando pelado na torneira do nosso quintal. Antônio do Litro era um homem portador de deficiência mental que andava pelas ruas da cidade carregando um saco cheio de garrafas de vidro. Muitas crianças tinham medo dele, mas eu já era grandinho e sabia que ele era pacífico. Não tinha razão para ter medo. O susto foi grande, mas ao menos não era a mula sem cabeça, pensei. Meu pai saiu fora de casa e fez com que o homem seguisse seu rumo pelas ruas da cidade, trancando assim o portão. Da janela eu vi um casal de mulas velhas que passavam na rua em frente à nossa casa. Agora sim estava tudo explicado e o meu medo passou. Voltamos todos, cada um para suas camas. Meus pais já cochilavam, mas eu, embora mais calmo, não conseguia dormir. Devia ser a adrenalina no sangue. Neste momento, escutei um urro feio, que agora eu sabia ser os asnos que estavam na rua. Ou será que não? E se a mula sem cabeça se aproveitasse dos bichos para chegar despercebida?
Naquela noite eu só dormi quando os meus pais concordaram em me acolher na cama deles. De outro jeito eu não ia dormir, e nem eles. Antes de deitar, por precaução, fui na máquina de costura da mamãe e peguei um alfinete novinho em folha, que botei no meu bolso para ter ele ali pertinho de mim. Mas só por precaução besta mesmo, porque mula sem cabeça não existe, não é mesmo? Fonte Conto Sinistro e foi postado no grupo Relatos Sobrenaturais, Reais, Lendas Urbanas e Contos por Zélia Domingues. E também vai estar na descrição do vídeo. Gente, olha a inocência dessa criança. Por isso que eu digo, tirem as crianças de perto quando forem ouvir os relatos. Veja, casal de mula, ele viu, imaginou um monte de coisa e ainda foi dormir com um alfinete no bolso para se defender. Então, gente, não deixa as crianças ouvirem os relatos, mas eu achei bonitinho. Bem, se você ficou aqui até o final, gostou do meu trabalho, se inscreve aí, tá? Dá esse voto de confiança. E agora, vamos de história sobrenatural, gente? Na época do ocorrido, eu morava com a minha sogra. Nossa família se constituía em mim, minha sogra, meu sogro e o meu esposo. Meu sogro gostava de ficar o dia inteiro nos botecos. O dinheiro dele era todo pro bar e nunca contribuía dentro de casa. Era um homem mau, ruim demais. Enquanto minha sogra era um anjo, um amor. E até hoje ela é super amorosa e carinhosa. Certo dia caiu um temporal forte. Nesse dia, meu sogro passou muito mal e evacuou sangue. E expeliu sangue até pelo nariz. Minha sogra tinha acabado de chegar do trabalho, pois era diarista, e correu ao socorro do mesmo. Meu sogro então ficou internado no Adão Pereira Nunes, hospital conceituado, localizado em Caxias, Baixada Fluminense. Laudo médico afirmando a perda do pâncreas e do fígado também. A sentença era morte. Ele estava com cirrose e logo veio a falecer. No dia em que ele faleceu, era a minha folga. Eu estava sozinha em casa, deitada na cama, quando escuto alguém forçando a porta para entrar no meu quarto, sendo que a porta da sala estava fechada. Achei que fosse pegadinha do meu marido. Quando deito sobre o chão para olhar por debaixo da porta, naquela frestinha, uma enxurrada de barro avermelhado adentrou por baixo da porta do meu quarto. Era muito barro, parecia areia de cemitério. Nessa hora eu clamei o nome de Deus. O medo tomava conta de mim. Era horrível a sensação. Nisso, algo forçava muito para abrir a porta, até que coloquei um programa do R.R. Soares, um programa evangélico, e o barulho cessou. Passou um tempo, criei coragem e saí do quarto. Fui em direção à porta da sala e a porta estava trancada. Ninguém havia entrado na casa. Ao ir em direção à cozinha beber água, pois fiquei muito nervosa e passando mal, de repente eu escuto um barulho no meu quarto. Desculpem-me, no quarto da minha sogra. Era um telefone tocando. Quando abri o guarda-roupas, tinha um telefone antigo. Aqueles que discam o número. O telefone era lindo,
na cor vermelha que a patroa dela tinha dado de presente. O telefone estava sem fio, tocando sem parar. Quando eu atendi, eu escutei um chiado e, no fundo, alguém tentando se comunicar. Nesse instante, fiquei nervosa. Saí do quarto da minha sogra, abri a porta da sala e saí do local. O telefone era de enfeite, nunca tinha sido usado. Nunca vou me esquecer desse dia. Por Fernanda Carla. Créditos, Casos de Assombração. E aí, gente? Intrigante, né? O telefone dentro do guarda-roupa tocou e ela ouviu barulho do outro lado da linha. Sem contar a enxurrada, né? Realmente é de arrepiar. E vocês, conhecem histórias parecidas? Se sim, deixa aí nos comentários do vídeo. Bom, vamos para mais uma história? Essa história aconteceu há algum tempo atrás e quando me contaram, eu me arrepiei. Diziam que 2 criminosos fugidos da penitenciária correram e adentraram uma mata fechada. Ao atravessar a mata, viram ao longe, montadinho, um sítio bem formado. Uma casinha bem simples, caindo aos pedaços até. Uma horta no fundo, um pomar, uma plantação de napiê ao lado, algumas galinhas ciscando em frente. Eles resolveram então ir lá pedir um copo d'água ou um prato de comida. Pegaram dinheiro, talvez, com a permissão ou não do dono, não é? Quando eles estavam chegando, eles viram brincando numa parte de terra batida uma jovem, uma adolescente de uns 13, 14 anos, e por que não dizer uma quase criança. A menina era linda. Tinha os cabelos compridos, dourados até a cintura, pernas roliças que estava dentro de um shortinho curto e um camisão, tipo uma camisa de homem. Ela brincava despreocupada com aquela bota de borracha nos pés, cabelo bagunçado. Ela correu para o pomar. E aqueles 2 malditos, digamos assim, muito tempo na cadeia, vendo aquela beleza, pensaram maldade. Falaram, por que não unir o útil ao agradável? Mataremos a nossa fome de comida depois e a sede também. Primeiro vamos matar outro tipo de fome. Riram e seguiram a menina. A essas alturas do campeonato, já estava começando a escurecer. A lua cheia já despontava no céu. Cercaram a menina embaixo de um pé de manga. A menina tentava correr, um cercava. Corria para o outro lado, o outro a cercava também. Arrancaram aquela camisa de homem da menina e ela, com os seios começando a nascer, tampando os mesmos com a mão, chorava e implorava, pedindo para que eles a deixassem ir para casa, que eles a deixassem em paz. Ela começou a falar: meu pai vai pegar vocês, me deixem em paz, meu pai vai pegar vocês. E eles riam, e um deles puxou ela pelo cabelo e mordeu seu lábio. De repente, se ouviu um grito. O outro que ria enquanto o amigo se divertia. O grito era dele. O rapaz, que segurava a menina pelos cabelos de forma hostil,
ficou paralisado e a menina correu. Embaixo daquela árvore tinha uma besta de uns 2 metros de altura, peludo, com garras enormes, com um cheiro de enxofre, olhos vermelhos que faiscavam de ódio. Aquele que tinha gritado já tinha sido rasgado ao meio. Suas vísceras estavam no chão. O outro se pôs a gritar e a correr. A fera o pegou, mas não o matou. Enfiou as garras nas suas costas, cortando profundamente. Decepou-lhe uma das mãos e um dos pés e o deixou ir. Esse homem correu como pôde, desmaiou. Pouco mais à frente, como eu disse, correu como pôde, perdendo muito sangue. Fora encontrado na beira de um rio e contava essa história. Mas quando a polícia foi averiguar o sítio, tinha realmente o sítio. Uma casa caindo aos pedaços, um pomar abandonado, mas não havia vestígio de que morasse alguém ali. No quadro, uma foto, um senhor abraçado com uma linda adolescente. Quando investigaram mais a fundo, descobriram que há mais de 50 anos viveu ali um homem com a sua filha. Tinha perdido a esposa e era o único que cuidava da menina. Mas ele pegou uma pneumonia e morreu. E a menina morreu afogada. Ou seja, há mais de 50 anos eles não eram mais vivos. O cara sem a mão, sem o pé e com marcas horríveis de garras nas costas, hoje já está com uma certa idade e muitos acham que foi uma briga. Os dois fugiram e resolveram brigar por algum motivo que ninguém sabe, e um acabou por ferir o outro mortalmente. Mas como aquele homem, antes de ter o pé, a mão decepado, teria rasgado o amigo ao meio? É uma história cheia de mistério. Teria parecido uma onça? Nunca a polícia conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Mas Pedro Cotoco e Maneta ainda é preso. Além de ter várias mortes nas costas, ainda é taxado de louco. História relatada por um policial aposentado que diz ter participado das investigações do caso e diz que acredita na história do Maneta Cotoco. É realmente aterrorizante, não é, meus aterrorizados? E agora, vamos de história? Essa é intitulada Comprometida com o Destino. Na província do Rio Grande de São Pedro, nas belas pradarias pampeanas da região de Campanha, se ergueu em 1820 a Estância Santa Lúcia. Estância avoenga erguida pelos antepassados de um militar dos Dragões de Rio Pardo. E a nossa história começa com Alessandro, um dos seus descendentes no ano de 1930. Na missa dominical da Igreja Matriz da cidade, o casal Alessandro e Laura, crentes fervorosos, presente ao ato semanal, ela já no fim da primeira gravidez, uma barriga graúda, arredondada. Ao sair na frente da igreja, foi abordada por uma anciã com um olho sem pupila, devido ao estado avançado de uma catarata.
Era a velha Josefina, que ficava sempre ali esmolando. Essa disse a ela: "Tá vindo uma menina, única semente desse ventre. Nasce amanhã, na hora da Ave Maria. Mas ela tá ligada com outra barriga, de uma outra criança que já nasceu, que é um menino. Eles vão se encontrar quando ela tiver 17 primaveras, e não há ninguém nesse mundo que irá separá-los, até porque já estão juntos em muitas vidas", falou, apontando para a barriga, e continuou: "Por favor, uma moeda para essa velha quase cega", completou, abrindo a mão, esperando receber uma esmola. Laura abriu a bolsa dourada e tirou uma moeda e colocou na mão da idosa, que riu e disse: "Obrigado, bondosa senhora. Quando vier me ver de novo, vou estar viajando. Uma longa viagem", falou rindo. Laura então saiu, sem entender o porquê iria procurar aquela desconhecida de roupas velhas e esfarrapadas. Alessandro, que ouviu tudo, disse: "Essa é a velha Josefina. Ela é louca. Dizem que ficou assim de tanto lidar com bruxaria. Eu ainda te digo que da tua barriga vai nascer um menino, e que pelo tamanho da barriga e em meus cálculos ainda faltam 15 dias. Se Deus quiser, será um varão para perpetuar o nosso nome." A bolsa estourou no outro dia às 5 horas da tarde, e às 18 horas nasceu Helena. 2 acertos da velha Josefina. Para Alessandro foi coincidência, mas Laura ficou impressionada e, na saída, procurou a velha Josefina, mas ela não estava mais na frente da igreja. E então ficou sabendo que ela tinha falecido há poucos dias. O tempo passou e Laura nunca mais engravidou, tal e qual falou a velha da frente da igreja, e já faziam 15 anos. Helena estava feliz. O pai, Alessandro, cumpriu a promessa. Ela ganhou de aniversário de 15 anos uma égua de pelagem branca chamada Geada. Helena cresceu tendo sonhos com um jovem que nunca tinha visto. Tudo sempre começava com um trote de cavalo. Depois, o cavalo dava um relincho que ecoava, e aquele jovem assoviava e a chamava para passear. E ambos saíam a galope, galopando pelas nuvens, numa felicidade sem tamanho. Era um sonho recorrente da menina. Helena sabia que teria que cumprir a promessa das famílias. Ela estava prometida para Diego Lafonte, seu primo, que tinha 25 anos. Casamento esse prometido desde o nascimento. Na vida real, ela passava o dia andando nas campinas com sua cachorrinha Peregrina. Diogo Lafonte, o pretendente, às vezes passeava com ela. Eles se davam bem, até faziam planos. O casamento aconteceria quando Helena fizesse 16 anos. Faltava 1 ano e Helena sabia disso desde os 10 anos e aceitava com naturalidade o casamento arranjado. O enxoval, feito com esmero por bordadeiras, tecidos comprados na capital, seda e algodão fino. A avó, Lúcia Estomero, matriarca, ainda mantinha o poder sobre a prole e organizava tudo. Viúva do coronel Sebastião, morto em batalha federalista. O vestido de noiva já escolhido, a igreja da cidade já marcada, seria a união de 2 grandes fortunas, unindo 2 estâncias de Cismária, a Santa Lúcia
e a paraíso. Coronel Sebastião dizia quando vivo: família unida, força dobrada, se dividida, força quebrada. Faltando 7 meses para o casamento de Helena com Diogo, Alessandro e Laura levaram a filha Helena até a cidade do município. Foram de trem. Lá ela veria o presente de casamento do pai, uma bela casa de esquina estilo barroco, com janelas de 2 folhas, vidros jateados com as iniciais da família, uma área frontal com 4 colunas gregas, uma porta branca talhada com 2 folhas, salas amplas e a mobília chegando, móveis feitos pelos melhores marceneiros, estilo Luís XV, prataria inglesa, cortinas russas, tapetes persas e um quintal com árvores frutíferas. Uma empregada lavava os degraus de mármore Carraro, quando Helena corre, extasiada pela beleza que via, desliza o pé no mármore molhado e cai batendo a cabeça. E veio então a desmaiar. Foi levada às pressas para o hospital e, para o desespero dos pais que diziam: pago o que for preciso, mas salvem minha filha. Tragam ela de volta. Contudo, Helena não acordou. Dormia num sono profundo. No estado comático, ficou para o desespero de todos aquele dia e outros dias. Aquela menina alegre, feliz, cheia de vida, agora dormia como uma bela adormecida, e no vir e ir dos pais apreensivos, o quadro não evoluía. Quando Helena abriu os olhos, viu diante de si um jovem que sacudiu a sua alma. Ela costumava sonhar com ele, mas agora ele estava ali, rindo para ela, e disse: vem, vamos para casa, a nossa casa. Ela não pensou 2 vezes. Levantou e saiu com ele, andando pelos corredores do hospital, vestida daquele jeito mesmo. Um roupão tosco, branco, pés descalços e, sem se importar, entrou numa carruagem e partiram. Chegaram numa casa azul, não tão linda como a sua, mas simples. Logo entrou e parecia que conhecia tudo ali dentro. Então foi se lembrando, era parte dos seus sonhos. Ela sabia o que veria em cada canto, conhecia os móveis, o que tinha dentro deles, sabia dos vestidos do guarda-roupas. Logo abriu e viu o seu vestido preferido, o rosa com bolinhas brancas. Tirou o roupão e ficou totalmente nua. E logo aquele jovem veio e a abraçou. E os beijos foram fortes, marcados pelo desejo. E na cama o amor se fez. Mas ali naquele mundo já tinham feito aquilo várias vezes. Sim, com aquele homem. Mas agora era real. Ela sabia que aquilo não era um sonho. E o prazer chegando, ela sussurrou: Marcelo, como eu te amo! Sempre te amei. Custei a te encontrar, mas eu sabia que ia te achar, balbuciou ele no ouvido da moça. Eu achei que tu só existia nos meus sonhos. Me explica como isso tudo aconteceu. E agora? Meus pais vão lá no hospital e eu não vou estar lá. Tenho um casamento marcado, sabia disso? Sim, eu sei desse tal casamento. Por isso aconteceu o acidente. Você não pode se casar. Já somos casados. Aos poucos você vai lembrar de tudo.
Mas isso não é real. Eu sei que não me casei contigo no mundo físico. Casamos sim. Foi na Capela Santa Terezinha, na Vila São Clemente. Você tinha 17 anos. Aquele dia foi fantástico. Falou ele rindo. Helena então sai dos braços de Marcelo. Levanta e vai até o espelho e toma um susto quando vê seu rosto nele e grita: Não! O que aconteceu comigo? Com o meu rosto? Com o meu corpo? Essa aí não sou eu? Claro que é. Só que você está com 30 anos. Nisso ela ouve a porta se abrir e um grito ecoou até o quarto. Mãe, cheguei! Ela olha para o Marcelo e diz: Quem é esse? Ora, é o nosso filho Ricardo que chegou da escola. Então ela saiu do quarto e abriu a porta e se viu diante de um menino de 10 anos uniformizado, com uma pasta de couro e os olhos claros. Tão lindo! E então ela se lembrou dele, do parto, dos dias que o embalou, alimentou. Lágrimas correram e a emoção trouxe a memória. Um clarão e ela lembrou de tudo que viveu com seu filho. Um parto difícil, numa madrugada fria. Relâmpagos cortavam a noite e o clarão entrava pela janela, enquanto o doutor Renato e a parteira suada na volta se esforçavam para tudo dar certo. 2 horas depois, nasceu Ricardo. Aquela emoção foi quebrada com alguém batendo a sineta, chamando a enfermeira e falando o seu nome. Helena? Helena? Helena voltou! Ela voltou! Acordou sobressaltada na cama do hospital. Era tudo um sonho. Não um simples sonho, mas agora estava acordando do coma. Então olhou ao seu lado. Sua mãe, Laura, chorando, dizia: Que bom que voltou, minha filha. Estava gemendo. Senti que estava acordando. Nisso seu pai entra feliz. Ela olha sem entender nada. E ela sente a decepção de estar ali. Ela não queria voltar, pois era muito feliz. Até que lembrou o nome do filho, Ricardo. Ele existe. Ele tem que existir, pensou. Veio o rosto do Marcelo. Então descobriu de repente a dor do amor, forte, e estava ali. Passou a mão no rosto e perguntou: Mãe, que idade eu tenho? Ai, minha filha, tu tens 16 anos. Fizeste aniversário há um mês atrás. Deveria estar casada com o Diogo. Ele vai ficar feliz com sua volta. Achei que tínhamos te perdido, minha filha querida, falou Alessandro. Quanto tempo estou aqui? Perguntou ela, perdida e perplexa. Há 8 meses, filha. Mas agora tudo vai voltar ao normal. Vamos remarcar tudo e faremos algo mais grandioso, não é, amor? Falou Laura, feliz, olhando para o seu marido. Claro, claro, com certeza. Será o maior casamento que essa cidade já viu. Diogo e Helena. Casamento, mãe. Pai, mas eu já sou casada. Casei com o Marcelo, falou confusa. Compreendo, filha, deve ter sonhado. Seu noivo, filha, ele se chama Diogo.
Se tu lembras de nós, deveria lembrar do seu noivo Diogo. Sim, eu lembro de vocês, mas não lembro desse tal Diogo. Logo que ver ele, vai se lembrar. Vocês já se conhecem, estavam tão felizes com o casamento e ele também estava feliz. Formam um casal perfeito. Helena se cala e volta para casa. Com o passar dos dias, lembrou de tudo, mas não se emocionou ao ver Diogo, que a recebeu feliz. Era um rapaz apaixonado e cheio de planos. Ela então pediu para Diogo e seus pais adiarem o casamento. Devido à comoção que viveram, eles aceitaram a prorrogação por 1 ano, e assim foi feito. Porém, na medida que o tempo ia passando, o amor por Marcelo ia se fortalecendo. Ela sabia que ele existia, e os sonhos alimentavam uma vida paralela, cheia de mistérios. Mas a pressão da vida, família e o envolvimento fez com que ela aceitasse o que tinha sido combinado. O prazo de 1 ano passou e Helena fez 17 anos. O casamento aconteceria e seria um grande acontecimento na cidade. No ritual do casamento, Diogo chegaria num cavalo branco antes da noiva. Depois, Helena chegaria na sua égua geada, desceria dele e seu pai, esperando na porta, levaria a noiva até o altar e então sairiam casados da igreja. E eles, na saída, montariam de novo em seus cavalos brancos e iriam até o clube da festa, desfilando nos cavalos sob os aplausos de todos. Assim ela fez. Congeada num trote elegante, chegou no seu vestido branco, preparado especialmente para ela montar e desmontar. Desceu, deu a mão ao seu pai e foi entrando na igreja. Naquele momento estava fazendo o que o seu coração não queria, mas ela não tinha outra alternativa. Diogo, feliz, esperava sua bela Helena, tão cobiçada, tão sonhada. Quando o padre disse: se tiver alguém nesse recinto que for contra a união desse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Na porta da igreja se ouviu um relincho de um cavalo negro. Todos se voltaram para trás e um jovem assobiou para Helena e gritou: Helena, vamos! O padre nos espera na outra igreja. Ela saiu correndo, largando tudo, deixando todos perplexos. Diogo ficou estático. Alessandro, seu pai, correu atrás, mas ela era uma amazona. Saltou rápido na geada e ambos saíram galopando em disparada pela rua e o povo gritando sem entender o que estava acontecendo. Laura chegou na porta e agarrou o braço do marido inconformado e lembrou da velha Josefina quando disse: não há nada nesse mundo que vai separá-los. Então falou para Alessandro que queria ir atrás da filha. Não, não vá, meu marido. A velha Josefina tinha razão. É o destino e contra ele nada podemos. Helena escolheu uma vida mais simples. Marcelo era comerciante. Nunca passaram necessidade. Tinham o que precisavam e desejavam, e o encontro dela com seus pais foi só acontecer 3 anos depois,
quando o médico doutor Renato foi até a casa de Alessandro e Laura dizer que Helena quase morreu no parto, mas que eles tinham um neto chamado Ricardo. Foi o menino que foi o veludo entre os cristais de uma relação rompida. O menino aproximou a filha dos pais, que acabou arrefecendo as dores do passado, e a grande vergonha daquele dia foi esmorecendo, até porque Diogo casou e foi feliz um ano depois com uma outra prima. Assim é o destino. Tem pessoas que nascem com ele traçado pronto, porque já estão comprometidos. Meu Deus, que história linda! Logo eu trarei mais uma história aqui, que é A Vingança de Josefina, que tem muitos mistérios desse conto. Logo chega, tá, gente? Pessoas queridas do meu coração, meus aterrorizados. Esse conto é de Beraldo Lopes Figueiredo e tem uma consideraçãozinha dele aqui, ó. É um conto inédito, conhecido e contado de formas diferentes em vários estados e em várias culturas. Ou seja, quando muita gente conta uma história, mesmo que diferenciada, há uma grande chance dela ter acontecido. Imaginem, ela viveu um sonho com esse moço e acabou se tornando realidade. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? É realmente sobrenatural, não é? Se você gostou, deixe aí suas opiniões nos comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal e mais, se não for inscrito, se inscreve aí. Se você tem uma história parecida ou não, um conto, um relato, uma história, enfim, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo, especificando se você quer que eu conte anonimamente, te dando os créditos ou assim, em formato de conto. Meus amigos, eu também estou no Spotify, tem meus outros canais e você pode me seguir também nas outras redes sociais. Lembrando que estou com menos intensidade aqui no YouTube, pois eu estou trabalhando bastante, né? A vida não é de graça, né, meus amores? E o canal não dá para viver do canal, infelizmente. Era o meu sonho, mas enquanto ele não acontece, tenho que trabalhar aqui fora dele. O canal agora está sendo mais para eu poder interagir com vocês, pois vocês são o combustível do canal. Muito obrigada, aterrorizados, por fazerem parte da minha vida e da vida do canal. Não posso deixar de agradecer também os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito na criação e na divulgação do meu trabalho. Meus amigos, por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês. Fui!